Rapaz, já toco há 1 ano e não toco na igreja. Só comecei a tocar de ouvido agora. Estou aprimorando. Eu vi seu vídeo falando que não precisa mais na minha igreja, não tem isso de louvar só alguns hinos. Tem umas irmãs que sempre louvam hino sem ninguém conhecer e lá não tem banda, entende? Ó, muito legal essa dúvida do Gabriel Oliveira. Porque nesse vídeo eu falei que tem que começar a tocar já no começo mesmo sem você saber muito bem. E eu falei também que vocês têm que ensaiar muito antes de começar a tocar. Como assim? Ah, não sei tocar de ouvido, posso começar a tocar na igreja? Sim, deve começar a tocar na igreja. Ah, professor, mas na minha igreja os irmãos começam a cantar uns hinos e eu não sei tocar de ouvido, eles começam a cantar do nada o hino. O que eu faço? Muito simples, é só você, principalmente o Gabriel aqui, como ele disse que não tem músico lá na igreja dele, se vai ser só ele que vai tocar ou poucos instrumentistas, dá para você organizar. O que vocês podem fazer? Conversa com o pastor, conversa com os irmãos que sempre, normalmente canta, louvam lá algum hino. Normalmente são os mesmos, galera, não é, Geice? Tipo, lembra, sempre eram os mesmos irmãos que gostam de louvar, é sempre os mesmos grupos que cantam. Então, tem um irmão, sei lá, tem 3 irmãos que normalmente eles pedem oportunidade para poder louvar. O pastor normalmente canta uns 3 a 4 hinos da harpa antes de começar o culto e no meio do culto ele canta uns 2 corinhos, um exemplo. Então já deu 4, 5, 6 hinos e tem mais os irmãos que cantam avulso e de vez em quando algum grupo canta, o círculo de oração, algum grupo canta sem playback. Não sei tocar de ouvido. O que eu faço para mim começar a tocar na igreja? Muito simples. Você vai conversar com todos eles, vai criar um grupo no WhatsApp para eles mandar os hinos para você antes. Então você vai falar, pastor, eu quero abençoar a obra de Deus, quero ajudar aqui na obra de Deus, estou vendo que não tem músico, ou tem só um músico tocando, tem poucos músicos, eu quero conseguir ajudar, mas eu não sei tocar de ouvido, estou começando a aprender agora, mas eu queria ajudar, mas se vocês cantarem sem ensaio, eu vou ter dificuldade de tocar. Teria como vocês mandar os hinos antes? Tem como, pastor, você me mandar a relação dos hinos que vai ser cantado no culto, pelo menos um dia antes? Ele vai com bom grato, ele vai te mandar todos os hinos antes. Por quê? Se ele sabe que você tem essa dificuldade e está vendo o seu esforço, ele vai querer te ajudar. Inclusive, eu não estou falando isso de achismo não, galera, tá? A gente tem uma aluna, a Amanda, que ela começou a tocar teclado na igreja dela com apenas 2 meses e ela não sabe... Oi? Ah, você não falou nada? A Amanda, ela começou a tocar na igreja com apenas 2 meses e foi dessa forma que ela começou a tocar. Eu tinha comentado que ele dava para tocar desse jeito, ela foi, conversou com o pastor, falou que não sabia tocar de ouvido, para ele poder passar a referência em relação dos hinos. Ele começou a passar os hinos antes, ela ensaia na casa dela antes, chega com os hinos prontos, ela entra aqui no canal, vê a cifrinha, assiste a videoaula, baixa as cifras e leva para a igreja dela e toca. Já está abençoando a obra de Deus, está ajudando na obra de Deus com o louvor dela, com o instrumento dela e tá tudo certo. Ah, mas lá na minha igreja não tem isso. Não tem porque ninguém nunca tentou organizar, ninguém nunca pediu para o pastor ou para os irmãos mandar o hino antes. Então o que acontece? Tudo isso tem a ver com comunicação e com falta de organização. Por que a sua igreja a vida inteira os irmãos cantou sem ensaiar? Ah, porque sempre foi assim, então uma hora precisa ser mudado. Então por que não organizar? Se é para abençoar a obra de Deus, para melhorar, então é só conversar. Se até então nunca ninguém fez isso, nunca é tarde para começar até essa organização. Então até vocês conseguirem desenvolver o ouvido e conseguir tocar bem de ouvido, começa desse jeito, ensaiando. Conforme você for tocando, evoluindo, se desenvolvendo, você vai começar a aprender a tocar de ouvido, até que vai chegar um momento que você não vai precisar mais ensaiar. Você já vai conhecer todos os hinos e quando alguém cantar algum hino sem ensaio, você vai ser capaz de tocar. Ah, professor, tá bom, eu vou fazer isso, mas de vez em quando chega um irmão de outra cidade e pede oportunidade e a gente não sabe disso, ele canta um hino que ninguém conhece. O que eu faço se acontecer isso? Só não tocar o hino. Se você não sabe tocar de ouvido, é só você deixar seu instrumento paradinho lá, deixar ele cantar sozinho sem instrumento e os hinos que você conhece, você toca. Então, começa com o jeito que você sabe, mas não espere está perfeito você saber ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido, ser o melhor músico de todos, porque esse momento nunca vai chegar. A gente sempre vai ter uma autocrítica e nunca vai achar que é o bom bastante. A gente sempre vai estar tentando melhorar e sempre vai ter medo de começar a tocar na igreja por achar que não está preparado. Então, eu acho que a melhor forma de se desenvolver é tocando na igreja. Eu mesmo me desenvolvi dessa forma e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir se desenvolver. Inclusive, meus alunos que melhor têm evolução, que mais evoluem,
evolui, mais se desenvolve, são os alunos que começam a tocar o quanto antes, o mais cedo possível na igreja, conseguem se desenvolver tocando na igreja. Ah, mas como você sabe disso, professor? Olha só, é muito simples. Se você toca na sua casa todo dia, estuda 1 hora, ou se você estuda menos do que isso, você vai estar treinando, além desse tempo, muito mais na igreja, porque tem culto quase todos os dias, tem ensaio, você vai estar participando, então você vai ter contato com o instrumento todos os dias, vai ter uma cobrança a mais, porque sempre vai ter hinos novos para você tirar, você vai ter que estar sempre correndo atrás de aprender esses hinos para chegar já preparado. Então, automaticamente, é uma forma de te forçar a evoluir. Então, não existe forma melhor de evoluir do que tocando na igreja. Tá bom? Então, respondido aí também o Gabriel Oliveira.